8 candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. Desses 8, porém, a metade não tem nenhuma representação partidária no Congresso Nacional. Isso faz com que, principalmente, eles tenham restrições, como menos verba para as campanhas, ausência nas propagandas eleitorais em rádio e televisão, ou menos participação em debates. Nesta série especial, o Correio do Povo entrevistou esses 4 candidatos, que se apresentaram e comentaram sobre os seus planos para a cidade. Foram entrevistados Carlos Allan, do PRTB, César Pontes, do PCO, Fabiana Sanguiné, do PSTU e Luciano Schaffer, da UP. A série vai ao ar entre os dias 10 a 13 de setembro de 2024, diariamente na edição impressa e no site, além deste podcast. Meu nome é Rafael Renkovski e esse é o podcast Matriz. No episódio de hoje, Carlos Allan, candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, que fala sobre a sua trajetória e suas propostas para a cidade. Bem-vindo ao Matriz, Carlos. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer, a oportunidade. Desde já digo que o Correio do Povo aqui faz um papel importantíssimo para a democracia brasileira, no sentido de principalmente a democracia porto-alegrense e gaúcha, pelo fato de realmente abrir espaço, para todos os candidatos. Eu acho que eu lamento a gente realmente estar sendo excluído dos debates. Hoje nós temos em São Paulo a figura do Pablo Marçal, que mesmo não tendo representatividade no Congresso, o pessoal chama. E claro, Pablo Marçal por si só se diz tudo, mas muito obrigado por abrir espaço e tenho certeza que a gente vai trazer aqui informações muito pertinentes, que vai realmente mostrar aos nossos eleitores, o povo porto-alegrense, que existe sim opções, existem sim novas opções, no sentido que Porto Alegre, de novo, não precisa de político, Porto Alegre precisa de gestores. E é por causa desse pensamento que eu e o meu vice, João Morsch, estamos juntos nessa batalha para realmente trazer ao povo porto-alegrense a ideia de que pessoas daqui, empreendedores daqui têm toda a capacidade de gerir a nossa cidade e levar Porto Alegre para um patamar de protagonismo, ou seja, termos a nossa Porto Alegre do futuro, que é aquilo que a gente acredita. Candidato, a gente fez a mesma pergunta para todos, até num sentido de aproveitar essa oportunidade para que os eleitores possam conhecer. Então eu lhe pergunto, quem é o Carlos Allan? Muito bem. Bom, meu nome é Carlos Allan, tenho 43 anos, sou casado com a Chayane Castro, minha esposa, que também é presidente do PRTB Porto Alegre e também do PRTB Mulher. Sou empreendedor da cidade, já resido e moro aqui em Porto Alegre há mais de 24 anos. Tenho empresa aqui na capital formada há mais de 10 anos também. Sou do setor de tecnologia da informação, sou consultor hoje de TI, hoje presto serviço para mais de 45 empresas, como DPO, e também temos uma equipe técnica na parte da Zona Norte de Porto Alegre, no bairro Boa Vista, sob o rótulo da empresa Oriente TI, uma empresa gaúcha, uma empresa de Porto Alegre, que hoje literalmente presta serviço para várias empresas, não só da região sul, mas também de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, esse é a nossa rotina empresarial. Acima disso, também montei mais 2 empresas vinculadas ao mesmo ramo, que aí entra a parte de CFTV, enfim, outras brechas tecnológicas que a gente também trabalha. Então, sou filho da dona Terezinha, do meu saudoso pai Petrônio, também porto-alegrense, naturais aqui da cidade. Sou amante, digamos assim, do esporte, por mais que hoje a minha condição física esteja um pouquinho mais debilitada, no sentido do peso, mas fora isso, assim, hoje tive também a oportunidade de estar com o meu professor de Kung Fu lá, o Lauro Teres, um baita de um esportista também aqui da cidade. Então, gente, Carlos Allan é essa pessoa simples, que tem, na sua característica, um sentido de buscar o desenvolvimento das pessoas, colocando as pessoas sempre em primeiro lugar, sempre trazendo, o desenvolvimento pessoal e, claro, pensando sempre na prosperidade. Também faço parte, hoje eu atuo como administrador, o venerável mestre da loja Peregrino Jerusalém, número 296, vinculado à grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul. Também sou vice-presidente da Associação dos Veteranos do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada. Hoje eu sou cabo reservista, mas um reservista não remunerado. O pessoal pensava que, mas cara com 43 anos aposentado. Não. Eu fiz o período básico, o obrigatório, que ficava na minha época era até 7 anos. Então eu fiquei 2 anos e meio, saí para a reserva. Fiz o curso de cabo, passei. Então hoje eu sou vice-presidente, até onde eu mando um abraço para todo
o pessoal da nossa querida associação. Amanhã estaremos aqui desfilando o 7 de setembro, né, cumprindo com a nossa obrigação. Então, pessoal, assim, o Carlos Alain é uma pessoa super tranquila, né? De novo, que acredita no desenvolvimento das pessoas e automaticamente é apaixonado por Porto Alegre. E tenho certeza que eu e o João Morte, né, que foi um baita de um parceiro que a caminhada política agora nos trouxe, né, juntamente com a Raquel, que é a presidente do DC, essa aliança que nós fizemos entre PRTB e DC, né, com o título Renova Porto Alegre, a gente vem realmente com uma roupagem, ainda mais agora com o nosso presidente de honra, Pablo Marçal. O que nós queremos trazer? Justamente essa energia, essa pujança de Pablo Marçal, para mostrar para o pessoal que sim, de novo, Porto Alegre não precisa de político, Porto Alegre precisa de gestores. É em cima dessa energia, desse entusiasmo, dessa motivação que nós queremos realmente trazer pessoas técnicas e fazer com que a nossa cidade volte a ser uma capital protagonista, volte a ser uma capital conhecida como número 1 na sua qualidade de vida. Candidato, como aconteceu o ingresso na política institucional, digamos assim, e além disso, depois que o senhor comentar isso, o que representa a candidatura do Carlos Alan para a Prefeitura de Porto Alegre? Perfeito. A minha entrada dentro da política veio, né, claro, através... Na verdade, começou com a minha esposa, quando ela foi concorrer a deputada federal pelo PSL, né, aonde a presidente era a nossa querida empresária e minha madrinha, Carmen Flores, né, que é uma apoiadora minha, né, e aí naquela situação deu todos aqueles revés, né, que aconteceu com o PSL, aí ela acabou saindo dali também, minha esposa também saiu, e aí nisso, né, veio a situação do PRTB, né, onde o antigo presidente Natalino fez um contato com a Carmen Flores, e aí automaticamente a Carmen Flores veio e nos convidou a fazer parte dessa equipe, né, no sentido de fazer essa composição para concorrer para deputado estadual e federais na época, né. Então, aí foi quando eu aceitei, né, até porque, claro, não tinha como dizer não para Carmen Flores, né, que é uma pessoa maravilhosa, né, é uma querida assim que, bom, desde aquele tempo para cá, a gente nunca mais se desgrudou, digamos assim, no sentido, né, de sempre estarmos caminhando juntos, né, uma pessoa fantástica. Então, em cima disso daí, o que aconteceu? Deu uma situação que houve um problema com o presidente estadual, que daí, antes ele tinha me convidado para ser presidente da executiva Porto Alegre pelo PRTB, que eu aceitei, e aí nisso a dona Aldineia Fidelis, juntamente com o Levi Fidelis Filho, né, me convidaram a presidir, né, o PRTB aqui no estado, com a missão de fazer essa estruturação do PRTB. Então eu aceitei e de lá para cá, né, venho fazendo esse trabalho, o partido vem crescendo, vem se reformulando, nós cortamos muitas pessoas que estavam no partido porque eram pessoas oportunistas, pessoas que queriam só usar o partido para se auto-beneficiar e não pensar na cidade, no estado e não pensar no partido que tem como tripé principal Deus, Pátria e Família. E agora a vinda do Pablo Marçal está potencializando ainda mais o nosso partido. E a a candidatura que nós estamos colocando tem um cordão principal muito forte, que é no sentido de que o quê? Que nós não acreditamos hoje nos atuais nomes. Por mais que aqui eu tenha que fazer uma ressalva por questão de consciência referente ao nosso querido prefeito Melo, né, que realmente vem fazendo um trabalho. Se não fosse as situações das enchentes, com certeza o trabalho dele seria incontestável referente aos números que ele vinha praticando. Mas houve a situação da enchente, infelizmente. E isso nos colocou realmente uma fragilidade da cidade que a gente precisa repensar, a gente precisa realmente trazer novas formas de mitigação. Então, nesse contexto, como também nós tínhamos uma situação meio que fechada dos partidos políticos, o PRTB e o DC entenderam que era um momento de nós fazermos uma candidatura própria. Então nós unimos forças, o João Morte entra comigo nessa parceria, que é um engenheiro, um baita de um técnico, né? E aí nós entendemos que não, nós temos que fazer a nossa candidatura, porque agora com o Pablo Marçal no partido, dando esse up, esse gás, para trazer para as pessoas que, de novo, a cidade, ela não precisa de político, mas sim de gestores. E é por isso que nós estamos aqui concorrendo. A sua candidatura, inclusive, foi uma das últimas, né, sim, ali no período. Por que apresentar? O senhor falou muito da questão de ter um gestor, mas a gente sabe que pelo sistema político atual há uma série de restrições que o senhor deve conhecer melhor do que eu. Então, entrar na campanha é uma maneira de também dar visibilidade para o partido, de dar visibilidade para as ideias do partido? Sim, perfeitamente. O PRTB, nessa nova reformulação que acontece desde da presidência do presidente Avalanche, onde ele traz Pablo Marçal para o partido, então o PRTB
digamos que renasce, né, de uma nova roupagem, trazendo um partido de direita com uma representatividade muito forte a nível corporativa e também mais próxima dos trabalhadores, né? Ou seja, é um partido que vem agora com o intuito de deixar como protagonista as pessoas, porque vejam bem, a carência que nós sentimos hoje da questão representatividade. Todas as pessoas que a gente vem entrevistando nas ruas, vem perguntando, amigão, me diz uma coisa, tu se sente hoje representado por algum partido? Não, não me sinto. Tem alguma pessoa que te representa hoje, seja na Câmara dos Vereadores ou deputados? Olha, eu até votei, mas são pessoas que só aparecem em ciclos de votação e somem, né? Então, ou seja, em cima disso foi que nós realmente entendemos que nós precisamos reformular a ideia de um posicionamento de um partido e, de novo, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, sim, nós sabemos dessas dificuldades. O detalhe todo é o seguinte, se nós não, como bom gestor, né, e matemático também, e apaixonado pelas exatas, se nós não mudarmos a fórmula, ou algum elemento da equação, o resultado não vai ser diferente, né? Então, se nós entendemos que nós queremos algo melhor, algo diferente desse atual modal, que nós não acreditamos nessa partidarização que acontece hoje nos serviços, ao invés de hoje os partidos, o gestor trazer pessoas técnicas para oferecer serviços de qualidade ao cidadão, hoje nós temos um amontoado de partidos políticos dentro das esferas públicas, aonde basicamente a entrega ou o resultado final deles fica muito prejudicado, e é em cima disso que a gente quer trazer essa forma nova de fazer gestão. Eu queria só aproveitar, porque o senhor falou do partido estar posicionado à direita e ter o foco no trabalhismo, no campo ideológico. Onde é que fica o PRTB? E eu lhe pergunto isso porque é uma sigla nova, né? Quer dizer, tem uma trajetória, porém teve uma mudança de nome e até de fusão. Então, como é que o senhor posiciona o PRTB hoje? Muito bem. Hoje literalmente, a figura do Pablo Marçal é o que vem pujando, digamos assim, a sigla hoje do PRTB, né? E quem é Pablo Marçal? No sentido de, como um novo líder, como um novo líder político que vem trazendo, como a gente vê o fenômeno que está acontecendo lá em São Paulo, por exemplo. Um cara que começa lá em quinto nas pesquisas e hoje já é líder, né? Ou empatado tecnicamente com o único candidato da esquerda, que é o Boulos, né? E automaticamente o outro candidato que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, que é o Nunes, né? Então ele vem com uma nova vertente. Justamente o Marçal, ele é uma figura muito importante nesse novo cenário, porque ele consegue atrair muitos eleitores bolsonaristas para dentro da legenda, porque hoje essa grande massa, principalmente a juventude, que vem de um lado um pouco mais corporativo, ou pessoas que buscam, né, digamos assim, o seu adentramento no mercado de trabalho e que buscam, digamos, capacitação, porque o Marçal é um coach, né? Então ele tem e hoje, como também é um cara altamente ligado ao mundo digital, então ele pega uma massa de pessoas que os políticos tradicionais não trabalham. Então esse crescimento dele está muito vinculado a esse perfil, né, digamos assim, operacional que ele tem. Então, de novo, o PRTB vem com esse novo layout de trazer o partido mais próximo das pessoas, buscando uma inclusão. Até me fizeram uma pergunta assim, tá, mas Renato, o senhor é de direita? Eu demorei 2 segundos para responder. Sim, sou de direita, mas eu senti mas por que demorou? Não, é que assim, o que acontece? Nós não entramos nesse mérito da questão de direita ou esquerda. Eu acho que um legislador, né, nós temos um posicionamento baseado no tripé, Deus, Pátria e Família. Mas como um chefe do Poder Executivo, numa cidade, nós temos que governar para todos, né? Nós não podemos entrar nessa vibe como está acontecendo agora. Por isso que eu digo que trazer um gestor é muito diferente de trazer um político. Por mais que a gente precise de uma sigla partidária para chegar, mas nós temos que trazer a cultura do corporativo para dentro da esfera pública. Esse é o nosso pensamento. Que o quê? Que nós temos que ter políticas para todas as pessoas. Tratar as pessoas como pessoas. Não interessa a cor da epiderme, não interessa o peso, não interessa a religião, não interessa as coisas que separam as pessoas. Se a gente conseguir enxergar as pessoas como pessoas realmente, eu acho que nós vamos construir uma cidade
muito mais humana, uma cidade muito mais inclusiva e vamos sim estar próximo da população. Eu quero ser um prefeito de Porto Alegre que não vou ficar trancado num gabinete fechado lá com seus pares, não. Nós vamos estar caminhando na rua, entrando nas vilas, entrando nas empresas, entrando nas ONGs, entrando aonde todo cidadão abra a porta para que a prefeitura entre e faça a diferença. Esse é o nosso compromisso e o nosso trabalho que nós queremos fazer. Antes de entrar propriamente nas perguntas sobre propostas e sobre a cidade, o senhor citou inúmeras vezes o nome do Pablo Marçal. Eu conversei recentemente com a presidente municipal do teu partido, que no caso é sua esposa, e ela me falou que na época não tinha tanto o interesse em ligar o teu nome com o nome dele. Após as pesquisas a gente vê que o nome vem sendo bastante relacionado. O senhor mantém contato com ele? O senhor já convidou ele para vir para cá? É uma inspiração? É um ativo político, pelo que o senhor está falando? Sim, não, com certeza. Vejam bem, né, fui em São Paulo na convenção, né, onde lá nós gravamos diretamente, ou seja, existe material do Pablo Marçal, né, digamos, nos incentivando, né, para que a gente possa. Eu estou para ir agora em São Paulo de novo. O detalhe todo é o seguinte, né, existe uma questão onde o Pablo Marçal estava dentro de uma agenda quando estava em quarto, quinto nas pesquisas, e uma situação agora quando ele está liderando, né, está em primeiro. Então, isso realmente mexe muito, né, com a situação de a gente poder estar mais próximo. Vejam bem, se eu ir agora para São Paulo, eu vou ter uma agenda com eles lá 12 e 13, não vou estar aqui. Então, é complicado em época de campanha a gente estar buscando, por mais que hoje a gente tenha os recursos, né, vamos mandar um vídeo e tal, isso aí é muito simples, mas isso não passa aquele calor do jeito como tem que ser. Então, por isso que a gente vai realmente sacrificar 2 dias da gente aqui em Porto Alegre para ir para São Paulo, né, para justamente fazer esse trabalho junto com ele lá, né, acompanhar ele na campanha e fazer essa aproximação. Entendam, isso é uma relação nova, né? Então o Pablo Marçal chegou agora, faz pouco tempo no partido. Então nós temos muito ainda que desenvolver. E chegou também num momento altamente turbulento, né, que é justamente a eleição de São Paulo, né? Então, ou seja, o momento agora está um pouquinho conturbado, mas sim, Pablo Marçal nos apoia, né? O presidente nos deu todo o aval também. Hoje o Pablo Marçal é o nosso presidente de honra do PRTB e com certeza nós queremos se esperar muito na figura de Pablo Marçal e detalhe, trazer a prosperidade às pessoas, que é o grande legado de Pablo Marçal. Se nós queremos que as pessoas tenham trabalho, tenham emprego, nada melhor do que a gente esperar de uma pessoa que é empreendedor, que dá emprego para as pessoas e que gera riqueza. Opa, desculpa. Não, e o senhor acha que até esse crescimento que o candidato paulista teve está gerando uma reação dos seus adversários, de campanhas adversárias, com diversos ataques, ele relembrando causos, enfim, o senhor acha que esse movimento pode acabar daqui a pouco também respingando negativamente para ti ou não? Entendo que não, né? Basicamente, qualquer um daqueles adversários, né, do Pablo Marçal não tem histórico nenhum para falar alguma coisa de Pablo Marçal. Né? É só a gente olhar para trás e ver o currículo de cada um dos candidatos. Né? Voltando aqui para a nossa realidade, de novo, eu não vou chegar a dizer para vocês se algum dos meus candidatos teve a oportunidade de dar um emprego para alguém ou de saber o que é montar uma empresa, o que é prosperar realmente no mundo privado, né? Nós estamos lidando com pessoas que automaticamente são políticos carreiristas, estão aí há vários anos na política, né? Eu fiquei até constrangido quando eu vi os candidatos colocando lá a sua declaração de bens, tá? E eu fico assim, mas olha só, né? Eu estou aqui basicamente há 10 anos empreendendo em Porto Alegre, eu estou quase empatado com a grande maioria daquele pessoal que já estão aí há anos, né? E claro, eu preciso pagar para trabalhar, né? Já o pessoal que está na máquina pública, na esfera pública como candidato, eles não colocam um centavo para desempenhar a sua função. Então, eu fico muito constrangido, sabe, às vezes, com esse tipo de coisa. Mas, né, como diz no direito, partimos do princípio da veracidade da informação. Exatamente. Né? Vamos aproveitar para ir para as perguntas para não esperar o tempo. Ok. Sim. Se eleito no dia 6 ou no dia 27 de outubro, objetivamente, quais seriam as tuas prioridades para o mandato? Primeiramente, construção do metrô de Porto Alegre. É inadmissível uma capital como a nossa não termos um metrô.
Tá? Um metrô que ligue, que saia do centro da Zona Norte e do centro da Zona Sul. Isso é um projeto antigo que já tinha lá no tempo do PAC e que eu não sei como, né, por questão de, olha, pura incompetência, que, claro, não é só desse governo, mas de outros, né, principalmente, né, o pessoal não tirou do papel. Metrô, eu quero ser conhecido como prefeito que construiu o metrô na capital. Mobilidade urbana é fundamental. Vocês imaginam o que o metrô no centro de Porto Alegre ia trazer a nível de novos negócios, novas oportunidades, inclusão para as pessoas também e mobilidade. Metrô é fundamental para a nossa cidade. É uma obra cara. Sim, é uma obra cara, mas vejam bem, hoje só de arrecadação Porto Alegre arrecada aí uma média de quase 12 bilhões de reais, né? Então isso é muito dinheiro. Fora o quê? Hoje, vocês viram recentemente a matéria, a proposta de metrô de Porto Alegre a Gramado. Pessoal, PP, público-privado, é só fazer gestão, é só encolher a máquina, tirar esse monte de cargos pendurados que estão aí, que vai sobrar dinheiro. A matemática ela é simples. Não tem, veja bem, no governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, nós tivemos um crescimento muito maior do que hoje no governo Lula, por exemplo, sem pandemia, sem nada. Não estou aqui querendo levantar bandeiras. Isso é matemática, gente, entendeu? Então, tipo, a gente cria barreiras em coisas porque muitas vezes estamos acostumados com essa choradeira do poder público que não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para nada. Mas como é que não tem dinheiro para nada se toda vez que eles têm a oportunidade de aumentar os salários, tem dinheiro? Né? Então como é que não tem dinheiro? Né? Então, de novo, digo para vocês, tem dinheiro sim, tá? Os tributos cada vez são mais altos, cada vez mais a arrecadação dos municípios são maiores, é só pegar o impostômetro que está aí para mostrar que o volume de dinheiro acontece. O que acontece é o seguinte, o que acontece? Que, por exemplo, nós tivemos uma oportunidade de ter anistia da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Será que realmente se os deputados federais que trabalharam contra isso, né, inclusive uma candidata que está concorrendo aqui, né, junto à Prefeitura de Porto Alegre, votou contra. Aí o pessoal me diz, mas isso é anticonstitucional, mas só um pouquinho, o Congresso é soberano. Né? Agora deputado federal virou juiz, aprova a lei e vamos ver o que acontece, para o quê? Pensando no Estado do Rio Grande do Sul. Né? Mas o pessoal não pensou. Será que vai pensar em Porto Alegre agora ou será que só querem mais um espaço para dominar a fatia, para fazer a politicagem como sempre fizeram? Então, de novo, dinheiro tem, tá? Então queremos sim fazer o projeto Metrô de Porto Alegre, quero também fazer a escola de liderança e líderes da capital para fazer o acompanhamento desses jovens para o mercado de trabalho, mas não só o acompanhamento, mas fazer o acompanhamento e a preparação para a escola de empreendedorismo. Nós temos que fazer com que as pessoas empreendam mais em Porto Alegre. Nós precisamos fomentar negócios. A prosperidade de uma cidade está ligada ao seu viés econômico. E nós vamos sim fazer com que Porto Alegre seja uma capital do empreendedorismo. Isso é fundamental. Tá? Ah, sim, perfeito. Meu assessor colocou aqui, né? Hoje eu tive caminhando pelas ruas, pela Avenida da Cis Brasil, por exemplo, eu achei aquilo ali um absurdo, né? Então, tipo, uma avenida totalmente parada, vários pontos comerciais fechados. Claro que nós temos aí muito efeito ainda da pandemia, que muitas coisas não se resolveu, mas, de novo, qual é a ação efetiva, né, que os nossos legisladores de Porto Alegre estão fazendo juntamente com o poder público, com o prefeito, né? Não só o atual prefeito, mas os outros que passaram também. Qual foi a campanha que fizeram para ajudar esses empreendedores? Qual foi a fomentação? Olha o pessoal do 4º Distrito, o que sofreu, né, com essas situações, pessoal do bairro Anchieta, pessoal do Sarandi, né? Quantas pessoas tiveram que fechar suas portas? Isso, além de trazer grandes prejuízos, né, a nível de arrecadação do município, né? Claro, não vou aqui entrar em mérito do Estado, trazendo para a nossa instituição do município, quantas pessoas desempregadas num momento altamente crítico, né? Onde a gente vê aí, ó, briga entre governador, presidente da República por faltas de repasse, enfim, onde é que estão os nossos deputados estaduais, onde é que estão os nossos deputados federais, onde é que estão os nossos senadores, onde é que está o poder público gaúcho, porto-alegrense, que não está trabalhando para trazer soluções nesses momentos críticos. Por isso que, mais uma vez, eu digo para vocês, gente, nós não precisamos de político, nós precisamos de gestores, precisamos de pessoas que realmente façam resultado e não fiquem presos às suas janelas políticas e às suas questões ideológicas. O senhor falou sobre transporte, sobre negócios e sobre educação. Essa que é uma bandeira que tem várias frentes e que eu acho que conversa exatamente isso que o senhor está falando. Com certeza, tá? Educação, primeiro, eu sou um fã, tá, das escolas cívico-militares.
Tá? Por que isso, gente? Veja bem, não é questão ideológica, isso é questão matemática. Todas as escolas que têm viés ligada aos militares e a ensino religioso, a proeficiência das crianças a nível de testes são melhores, são maiores. Isso é fato, entendeu? Ou seja, se essas escolas que têm esse norte conseguem produzir uma criança em melhores condições para o mercado competitivo, como é que eu não vou incentivar isso? Só por causa, mas só porque eu vou botar lá eu vou ensinar disciplina para uma criança? Claro que sim, nós temos que fomentar isso, as crianças precisam ser educadas. Então, trazendo para o nosso debate aqui. Hoje, basicamente o quê? 86%, 87% das creches hoje, por exemplo, né? Não estão sendo, digamos assim, devidamente administradas. Aliás, última forma, isso é referente à parte dos postos de saúde, né? Então, assim, já vamos chegar ali. Sim, perfeito, né? Então, assim, o que acontece? Hoje nós precisamos trazer, sim, a educação para baixo do guarda-chuva da prefeitura, e nós temos que fazer o quê? Trazer parcerias. Não adianta só eu me preocupar com o currículo dessa criança, né, se eu não vou acompanhar ela e não vou dar oportunidade para o jovem de se desenvolver economicamente, porque não existe função social mais eficaz do que tu fornecer uma possibilidade dessa pessoa ter um desenvolvimento de renda. Gente, é a renda que faz a gente crescer. Né? E claro que quanto melhor a minha educação, maior vai ser a minha possibilidade de eu conseguir algo melhor, né? Mas nós temos que pensar para todos. Então, sim, a Escola Cívico-Militar é um projeto que nós vamos dar continuidade, vamos incentivar, né? E, de novo, nós não estamos aqui literalmente para levantar bandeiras, mas sim incentivar projetos que dão certo, né? Tem pessoas que são mais inclinadas a esse tipo de educação, tem outras pessoas que são mais inclinadas a outro tipo de educação e tem outras pessoas que são inclinadas a outro tipo de educação. Então, vamos trazer os professores, vamos trazer os profissionais de educação que tenham expertise para a gente realmente criar um plano eficaz e não um plano ideológico político, né? Que eu quero dizer para vocês que eu não sou escravo de nenhuma situação ideológica tão pouco política. Nós estamos aqui para pensar nas pessoas, e é isso que a gente vai fazer. Uma proposta efetiva para a área da saúde. Área da saúde, muito bem. Como eu sou do ramo de tecnologia, pessoal, o que eu quero fazer? Tá? Eu quero automatizar em 100% o processo hoje do gerenciamento da saúde de Porto Alegre. O que isso quer dizer na prática? Todo cidadão vai ter um aplicativo eficaz que nós vamos conseguir controlar desde o primeiro passo de atendimento dessa pessoa até o final do seu tratamento, até o final desse atendimento. Tá? Não é hoje o que nós temos no atual aplicativo que se tem. Melhorou bastante, claro que melhorou bastante. Eu tenho que dar a mão palmatória ao prefeito Melo, que melhorou bastante, digamos assim, no sentido de tentar informatizar um pouco esse processo. Mas isso aí é fundamental e nós vamos trazer. Mas, acima de tudo, acho que o que eu tenho mais de inovador é o plano popular. Tá? É o quê? É criar um plano de saúde, tá? Aonde eu vou ter uma coparticipação e vou dar a oportunidade às pessoas que tenham condições mínimas para ter acesso a um plano de saúde subsidiado ou gerido pela Prefeitura de Porto Alegre. Visando o quê? Tirando essas pessoas que têm um pouco de condições para ter acesso a uma saúde, deixando as vagas mais liberadas para as pessoas de maior vulnerabilidade. Então, tipo assim, eu não posso pegar todo mundo e jogar dentro da mesma caixa. Eu tenho que separar. Hoje tem pessoas que têm condições de repente ela não tem condição de ter um plano mais caro, certo? Mas ela tem condição sim de fazer uma coparticipação e eu tirar ela, por exemplo, de um posto de saúde SUS, por exemplo, entendeu? Então, isso, eu entendo, gente, que isso é uma forma correta de nós tratarmos as pessoas com mais igualdade, tá? Porque se aquela pessoa tem uma situação financeira que permite ela fazer isso, nós temos caminhos para tirar ela, né, do SUS e dar um encaminhamento diferente, dando prioridade para as pessoas que mais precisam. E talvez por meio de uma PPP. Com certeza. Eu pergunto porque eu não sei se a prefeitura teria condições de criar um plano de saúde, com mesmo certeza. com uma coparticipação. Com certeza. PPP, plano privado, público-privado é fundamental para a gente realmente fazer essa equação. Por mais que nós tenhamos, de novo, né, uma situação coparticipada, tá? Mas sim, eu acho que isso, digo para vocês, metrô de Porto Alegre,
Plano popular vai ser duas coisas que a gente vai revolucionar a forma de pensar o transporte público da cidade, que fazer metrô não é mistério. A pessoa que conhece São Paulo, ela sabe como é que funciona a coisa. Bem simples. Metrô não é mistério. O que é um mistério é saber por que Porto Alegre, com o PIB que tem, né, com a arrecadação que tem, não tem. É impressionante. Né? Mas o plano popular, isso sim vai ser digamos, algo revolucionário no sentido de trazer ao cidadão de Porto Alegre uma opção, liberando vagas e liberando, digamos, as situações do SUS para aquelas pessoas que mais precisam. Acho que isso vai ser um baita diferencial do nosso governo. A última questão para encerrar objetivamente, por causa do tempo, caso o senhor seja eleito e cumpra os 4 anos de gestão, o Correio do Povo vai fazer uma matéria sobre o teu mandato. Qual a manchete dessa matéria? Sem sombra de dúvida, claro, de novo, né, gente? É o metrô de Porto Alegre, né? O metrô de Porto Alegre é fundamental. Isso vai ser uma obra que vai beneficiar muitas pessoas. Claro que nós temos várias outras ideias. É o fato de criar a parte de capacitação e inclusão das pessoas para trazer para centros de tratamento e recuperação, não só de desintoxicação, mas também da parte profissional. Nós temos todo um ecossistema criado, gente. Tá? Eu tenho mapeado no nosso plano de governo, que eu já pedi para substituir agora também, porque questão de tempo nós não tivemos de botar lá na íntegra, tá? Que isso já está com um processo já para a gente colocar, mas assim, nós temos um plano de ação que é simplesmente fantástico. De novo, eu não estou aqui no campo da ilusão, imagina assim, nossa, o Carlos Alan tá voando longe. Não, nós temos isso com margens matemáticas para fazer. De novo, metrô de Porto Alegre é uma baita de uma realidade, a gente botar aqui o plano popular, outra baita realidade, e de novo, fazer a unificação, né, dos serviços, e de novo, eu vou ser conhecido pelo prefeito que caminha na cidade, o prefeito que está junto das pessoas, seja do comerciante, seja do morador de bairro, enfim, eu quero ser conhecido como um prefeito que realmente trouxe o cidadão para dentro da cidade, da Prefeitura de Porto Alegre. Candidato, muito obrigado. Eu que agradeço, tá bom, pessoal? Essas entrevistas estão disponíveis no site do Correio do Povo e foram veiculadas também na edição impressa do jornal. Eu sou o Rafael Renkovics, e comigo apresentou este podcast a editora de política Maureen Xavier. Assistência técnica e edição são de Felipe Gerlach. Até mais.